Programa Município em Ação. Todos os dias deixando você por dentro do que acontece na administração municipal. Sexta-feira, 15 de setembro, o programa Município em Ação começa agora. Hoje, como de costume, na sexta-feira temos entrevista ao vivo e hoje recebemos aqui a assistente social do CRAS, Daiane Letícia Koenig. Daiane, vamos tratar hoje de um assunto a respeito do CRAS, né, do trabalho realizado no CRAS, e eu gostaria que você iniciasse primeiro, né, essa nossa conversa, falando sobre a sua função e como que você exerce esse trabalho em diversos programas, né? Então, o CRAS ele não é só o assistencialismo em si, mas também trabalhando com as famílias. Gostaria que você comentasse um pouco a respeito do seu trabalho em si e desses programas que trabalham aqui no CRAS. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Serranópolis do Iguaçu. Então, eu sou a Daiane, sou assistente social aqui do CRAS. Eu atuo na política básica da assistência social e aqui a gente faz prioritariamente o acompanhamento das famílias. A gente atende o PAIF. O que é o PAIF? O PAIF ele é o Programa de Atendimento Integral à Família, ou seja, a gente atende da criança ao idoso. Como é feito isso? Em visitas domiciliares e também reuniões quinzenais aqui no CRAS. Então, neste mês, nessa semana, a gente está trabalhando com o grupo de mães, que é o grupo de mulheres, que são os beneficiários do Bolsa Família. Tá, a gente sabe, tem homens também, né, que são chefes de família, que moram sozinhos, e então eles também, quando podem, quando não estão trabalhando, venham nos nossos grupos. Esse mês, então, a gente está trabalhando ser mãe versus autocuidado, ou pai versus autocuidado, né, porque quando a gente não tem mãe, tem o pai que exerce essa mesma função. A gente faz esse trabalho mensalmente, e a gente divide em 2 momentos, que são quinzenais. Um encontro a gente faz aqui no CRAS e no outro a gente faz nas praças, ou descentralizado, na Praça de Jardinópolis e na Praça de Flor da Serra. Além desse atendimento realizado pelo PAIF, né, a gente também tem o BPC. O que é o BPC? A gente já comentou em alguns outros programas, mas eu gostaria de ouvir de você, né? Explique pra gente de uma maneira geral, de uma maneira mais prática, para as pessoas de casa entenderem o que é esse programa e o que é trabalhado. Então, o BPC ele é um benefício de prestação continuada. Qual é a diferença? Porque muitos idosos não sabem, eles chegam aqui e falam, eu não sei o que eu recebo. Se você recebe o 13º, você é aposentado, pensionista, alguma assim, tá? O BPC, ele não te dá o direito do 13º. A primeira questão que você tem que fazer, a obrigação agora, no momento, é ter o cadastro único, que é o mesmo cadastro do programa Bolsa Família. Aí vem aqui no CRAS, a Fernanda, que é responsável do cadastro único, ela vai fazer o seu cadastro, vai colocar todos os componentes da casa, da família e encaminha aqui diretamente para o INSS, que é o INSS que faz essa análise e decide se você vai se enquadrar ou não para receber o BPC. Porque o BPC é diferente de aposentado, que precisa contribuir, né, por anos, ou ter uma doença para encaminhar auxílio maternidade, então você tem que estar contribuindo ao auxílio doença. O BPC não. E o idoso precisa ter 65 anos, né, e não ter meios de prover o seu próprio sustento. A renda familiar de toda a família não pode passar de 1/4 do salário mínimo por pessoa. Atendendo esses critérios, começa a receber um salário mínimo por mês e não recebe o 13º como aposentado ou pensionista. Esse grupo, né, dessas pessoas que moram aqui em Serranópolis, a gente também necessita e precisa fazer o acompanhamento familiar, que também a gente faz esses encontros mensais. Tem muitos idosos que têm problemas de saúde, que não podem vir, a gente faz esse acompanhamento no domicílio. E esse atendimento a domicílio que você citou, então, agora de certa forma ficou um pouco mais fácil, mais facilitado, porque agora o município tem uma motorista aqui dedicada ao CRAS e também uma van, né, Daiane? Sim, então a gente tem uma van na assistência social e agora a gente tem uma motorista que contribuiu e ajuda muito no nosso desenvolvimento do nosso trabalho. A gente faz as visitas, ela leva, e inclusive essa mesma motorista com a van, por exemplo, no encontro que a gente teve ontem, na quinta-feira, do grupo de mulheres, no período da manhã e no período da tarde, nos 2 momentos,
ela foi buscar as pessoas em pontos específicos do município, aonde a gente estudou, né, fez um mapa ali, aonde se concentra mais as pessoas. Então, tem 3 pontos em Jardinópolis e 3 pontos em Flor da Serra. Ela busca com a van as pessoas, né, as mulheres, os idosos. Posteriormente, depois do encontro, do nosso momento de confraternização, que sempre tem um lanche, um café, ela volta e leva eles para Jardinópolis e Flor da Serra. E Daiane, as pessoas que estão ouvindo o programa hoje e que não conhecem os serviços do CRAS, como que elas podem estar se inteirando mais a respeito desse serviço e saber se elas se enquadram e se elas podem ter o direito desses benefícios e desses programas? Sim, Diego. As famílias podem estar vindo aqui no CRAS, que aqui a gente tem os profissionais, né? Tem a psicóloga, então a Elisiane, tem eu, assistente social, tem a Márcia, que no momento está de coordenadora, tem o Gabriel, que está à frente do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que é um complemento do PAIF, que eu já expliquei, que a gente faz o acompanhamento familiar. E aí tem a Fernanda, que é ela que faz essa triagem para fazer o cadastro único, para receber o Bolsa Família, para receber o programa Leite das Crianças, ela também para encaminhar atendimento junto ao INSS e também ao acesso do BPC deficiente e ao BPC idoso. Muitas vezes também as pessoas têm dúvidas, podem estar perguntando também para as agentes comunitárias de saúde. Muitas vezes são elas que trazem as demandas, porque a gente não conhece. Tem uma família que chegou há uma semana no município que ainda não deu tempo de vir aqui, né? Não sabe onde fica o CRAS, os serviços que o CRAS oferta para as crianças, para os adolescentes, para as mulheres, para os idosos. As agentes comunitárias de saúde, elas entram em contato com nós, a gente vai, faz a visita na casa, ou elas já encaminham as famílias para vir aqui, e aqui a gente está para atender e fazer os devidos encaminhamentos. Então é isso, Daiane. Obrigado pela participação aqui no programa. Gostaria que você deixasse as considerações finais e a gente vai dar sequência falando de esporte. Boa tarde, pessoal. Um ótimo final de semana para todos vocês, tá bem? Precisando, a gente está aqui de segunda a sexta-feira, tá bom? Aqui no CRAS, na área central do município, ao lado do Clube Aliança, que aí todo mundo sabe onde fica. Então, obrigado, Daiane. E agora vamos falar de esporte, porque ontem foi realizado as finais do 22º Campeonato Municipal de Futsal. Informativo do esporte. Ontem à noite foi realizado as finais do 22º Campeonato Municipal de Futsal. O campeonato teve início no último dia 10 de julho e contou com a participação de 26 equipes, envolvendo aproximadamente 312 atletas durante 2 meses de competição. O torneio encerrou ontem, quinta-feira, com os seguintes jogos. Às 18h45, Lactomil venceu a equipe do Botafogo pela disputa de primeiro lugar na categoria Veteranos 43 pelo placar de 4-0 e sagrou-se campeã. Já pela categoria Veteranos 36, os Pedreiros venceu o Fluminense pelo placar de 2-1. Na categoria Feminino, Boa Vista venceu o Guarani pelo placar de 3-0 e também levantou o caneco. Às 21h45, no último jogo da noite, Boa Vista venceu Clínica Virtuosa pelo placar de 2-0, também sagrando-se campeã, desta vez pela categoria Idade Livre. Após as finais, o campeonato terminou com a seguinte classificação. Pela categoria Idade Livre, Série Prata, Guarani A ficou em 4º lugar. Em 3º lugar, Fluminense Sorte Esportiva. Em 2º lugar, Robicar. E em 1º lugar, Guarani B. Então essa foi a categoria Idade Livre Série Prata, que teve como artilheiro Wagner da Rosa com 12 gols da equipe Robicar e o goleiro menos vazado Clayton Appelt da equipe Guarani B. Já pela categoria Feminino, 4º lugar Real City Clínica Virtuosa, 3º lugar Juventus, 2º lugar Guarani e a equipe campeã Boa Vista. A artilheira Dayana Alves com 16 gols da equipe Boa Vista e a goleira menos vazada Mariana Rodrigues e Simone Roberti da equipe da Boa Vista, e o troféu Disciplina ficou com a equipe do Guarani. Já na categoria Veterano 43, em 4º lugar ficou a equipe do Ginásio, em 3º lugar a equipe dos Pedreiros, em 2º lugar Botafogo e a equipe campeã Lactomil. Artilheiro César Finato da equipe Os Pedreiros com 10 gols. O goleiro menos vazado, Lindomar Pereira, da equipe Lactomil. O troféu de disciplina ficou com a equipe Os Pedreiros. Na categoria Veteranos 36, em 4º lugar ficou a equipe da Bananeira Botafogo, em 3º lugar Juventus, em 2º lugar Fluminense e em 1º lugar Os Pedreiros. O artilheiro então, Adriano Jônero Sassá, com 14 gols da equipe Fluminense, e o goleiro menos vazado, Marcelo de Jesus e Marcos Nakoneski, também da equipe Fluminense.
e o Fluminense também levou o troféu Disciplina. A categoria Idade Livre, então, foi definida ontem. Em quarto lugar, Fluminense. Em terceiro lugar, Bananeira. Em segundo lugar, Clínica Virtuosa. E em primeiro lugar, a equipe da Boa Vista sagrou-se campeã, então, em duas categorias, na feminino e na Idade Livre. O artilheiro da competição, Ismael Vogt, com 14 gols da Bananeira. O goleiro menos vazado, Edgar Júnior e Guilherme Becker, da equipe Boa Vista. O troféu Disciplina ficou com a equipe Largados A. Finalizados assim o Campeonato Municipal de Futsal 2023. Lembrando que na semana que vem, na segunda e na terça, tem aí o Congresso Técnico para o Campeonato Municipal de Futebol 7. Este foi o programa Município em Ação de hoje. O programa Município em Ação é uma produção do Departamento de Comunicação do Governo Municipal de Serranópolis do Iguaçu. Lembrando que o programa fica disponível em nosso canal do YouTube, que é Governo Municipal de Serranópolis do Iguaçu. O programa volta na próxima segunda-feira. Tenham todos um ótimo final de semana e até lá. Acompanhe também o que está sendo realizado em nosso site www.serranopolis.pr.gov.br. Aqui em Serranópolis do Iguaçu, sua nota fiscal vale prêmios. É a promoção Minha Nota Vale Prêmios. Para participar, é só levar suas notas fiscais até a prefeitura ou na associação comercial e concorrer a R$40 mil em prêmios. São 50 prêmios de R$500 a R$5.000 em dinheiro. O sorteio será dia 17 de novembro. Valorize o comércio local, peça sua nota fiscal e concorra. Campanha Minha Nota Vale Prêmios, uma ação do Governo Municipal de Serranópolis do Iguaçu, com a Associação Comercial. Em Serranópolis do Iguaçu, o trabalho não para. Aqui, o interior é respeitado e valorizado. São 42 quilômetros de asfalto executados no interior do município, garantindo acesso às propriedades, desenvolvimento, infraestrutura e qualidade de vida. É Serranópolis avançando como nunca e fazendo história. E vem muito mais por aí. Governo Municipal de Serranópolis do Iguaçu. Em Serranópolis é assim, as obras e melhorias não param e já está em construção a nova UBS nível 3 no município. Serão 423 metros quadrados, onde serão atendidos mais pacientes, complexidades e especialidades. O investimento de mais R$1.700.000, com previsão de conclusão para novembro de 2023. Tudo para cuidar bem da sua saúde. Governo Municipal de Serranópolis do Iguaçu. Trabalho e transparência.